Nós conhecemos as profundezas de Deus pelo Espírito Santo, pela vida com Deus, pela vida relacional. Isso nos dá a capacidade de interpretar as Escrituras. Nós conhecemos as Escrituras de forma real, aquilo que realmente é o caminho do Evangelho, a partir dessa relação. Então é a partir daí que um pastor pode se sentar numa escola acadêmica de teologia e poder estudar a teologia sem se corromper, sem se perder, sem usar o conteúdo ou a instrução que ele recebeu para o seu bel prazer, para manipulações ou coisa desse tipo. Se isso não acontece, a teologia não funciona, não dá pra gente botar uma coleirinha na pessoa e falar assim, essa escola tá certa, você vai sentar aqui, você vai aprender tudo que tá aqui, porque não tem nenhuma heresia nessa escola de teologia aqui. Não vai funcionar se essa pessoa não for transformada. A heresia pode brotar dela mesma, vai brotar dela mesma, porque a motivação dela é a ausência da vida relacional com Deus na vida dela. Então isso não pode ser o aferidor de medida, não pode ser o aferidor de medida para dizer assim, esse é o ministério pastoral. Bom, com todo respeito, ninguém estuda para mostrar diploma. E a importância de uma boa escola teológica, ela é essencial. A verdadeira instrução teológica, ela gera homens humildes e não homens soberbos. A vida de oração de Jesus não foi isenta de estudo da palavra. Então não tem como dicotomizar. Não, eu vou só orar, vou só ter essas experiências, aí eu vou abrir a Bíblia e Deus vai revelar na hora. Mas isso eu concordo com a senhora. Certo. Vida de oração e conhecimento, estudo da palavra, isso tá certo. Certo, só que, por exemplo, se eu sou um pastor... Já pensou um pastor que não estuda a palavra? Se eu sou um pastor assembleiano, né? Se eu conheço um pastor assembleiano que ele sabe que a sua igreja tem usos e costumes, tem uma doutrina, tem um credo, e ele não se prepara para isso. Quando alguém chegar para confrontar ele e perguntar alguma coisa, ele não vai saber responder. Então, como é que ele aprende isso? Ele aprende isso não é só na Bíblia, porque, como eu falei, a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas e a gente precisa ter um conhecimento profundo do que o autor quis dizer quando ele escreveu aquilo. Então, nesse ponto também eu concordo, mas as melhores igrejas, as maiores igrejas são de pastores preparados teologicamente e espiritualmente. Eu não me falo de igrejas que abriram ontem e hoje está lá cheio de gente porque lá tem alguém revelando placa de carro, de CPF, enfim, não. E outra coisa, se for para ser um pastor como o Spurgeon, como o Luciano Subirá, como o Lloyd Jones, então tudo bem não fazer seminário, mas o que a gente vê são pastores descartando a teologia, são pastores desprezando a teologia. Esses homens estudaram muito, eles tinham uma biblioteca enorme e isso não tem como retirar. Há casos e casos, mas a gente também não pode generalizar. Por que a gente peca? A gente peca quando não faz o que é certo. Se o que é certo para você ser um bom pastor, instruído na palavra, é você se preparar, por que você não vai se preparar? Por que você vai se preparar só entrando no quarto e pedindo revelação a Deus na hora, sendo que a gente tem inúmeros livros de teologia que foram escritos para o ensino e para proveito das pessoas que a gente vai ensinar?